para mais uma videoaula. A habilidade de hoje é inferir o sentido de uma palavra ou expressão, que também está lá no bloco 1 do projeto Avalia. E nós vamos começar a nossa videoaula seguindo esses quatro momentos. Primeiro, nós vamos entender a habilidade, entender como as questões abordam e resolver questões, de forma guiada, para poder lançar 2 questões de resolução individual para vocês, que posteriormente o professor de vocês irá corrigir. Então, vamos iniciar o nosso primeiro momento, que é entender a habilidade. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Primeiro, vamos compreender o sentido da palavra inferir. Inferir é deduzir, concluir por inferência ou dedução, partindo de indícios, fatos ou raciocínios. Com esse aparelho, o exemplo aí, com esse aparelho é possível inferir a velocidade da chuva. Então, percebam que, se na aula passada nós aprendemos sobre a localização de informações explícitas, nesta aula nós vamos precisar dessas informações explícitas, elas são os indícios, os fatos e os raciocínios, Vocês vão partir dessas informações explícitas para poder deduzir, para poder concluir por inferência ou dedução. Mas concluir o quê? Deduzir o quê? O sentido de uma palavra ou expressão. E o que é sentido? É a significação de uma palavra, ou seja, vocês vão descobrir, deduzir, concluir o significado de uma palavra ou expressão. E aí, observem que essa palavra ou expressão, ela pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto. Então, o texto diz aí, utilização do significado em diversos contextos. É por isso que você precisa inferir, porque só o conhecimento prévio que você tem da palavra, às vezes não é o suficiente para que você acerte a questão. A definição continua dizendo o seguinte: acepção, definição, sentido conotativo, sentido figurado. E aí vamos dar uma olhadinha nesses 2 tipos de sentido, denotação e conotação. A denotação é o sentido próprio de uma palavra ou qualquer outra coisa, desprovido de ampliações ou modificações em seu significado. Ou seja, a denotação, uma palavra ou expressão é empregada no sentido denotativo quando o significado dela é aquele do dicionário, é aquele sentido próprio, é fixo, digamos assim, que a própria palavra traz dentro de si e a gente encontra esse sentido no dicionário. Agora, a conotação, ela já vai precisar de uma análise maior. Por quê? É a ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. A denotação por si só já depende do contexto, porque uma palavra ela pode ter vários significados. Agora, a conotação, o sentido figurado, depende muito mais desse contexto. Você precisa analisar esse contexto com muito cuidado. Aquilo que uma palavra pode sugerir, além do seu sentido literal, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres. Então, a partir da conotação, essa palavra ela ganha um novo significado, que você só vai conseguir descobrir qual é analisando o contexto, analisando as informações explícitas que o contexto está lhe dando. Aí você vai conseguir chegar no sentido dessa palavra. Então, vamos ver como é que a questão vai abordar isso com vocês. Primeiramente, o enunciado ele vai trazer uma palavra destacada dentro de um trecho do texto. Então, ele tira o trechinho do texto e desse trechinho ele destaca uma palavra para você analisar. Nas alternativas, vocês vão encontrar outras palavras ou outras expressões que podem ser sinônimos daquela palavra destacada do enunciado. E aí você vai ter que analisar qual daquelas palavras ou expressões realmente é sinônimo, realmente mantém o sentido original daquela palavra que foi destacada no enunciado.
Então, as questões que analisam essa habilidade, elas vão querer isso de vocês, que vocês consigam identificar o sinônimo daquela palavra ou expressão. Aquela palavra ou expressão que tem o mesmo sentido lá daquela que foi retirada do enunciado. E como é que você vai inferir, então? Você vai utilizar o método da substituição, tá certo? Vai olhar cada uma das alternativas e substituir dentro do contexto que o enunciado trouxe para vocês, ou então lá diretamente no próprio texto. Vamos dar uma olhada em 3 questões que abordam essa habilidade para vocês verem esse método da substituição funcionando. Primeira é essa do bucolismo. Aí eu peço para vocês darem uma pausa no vídeo, fazer a leitura do texto do bucolismo para que a gente possa analisar a questão em seguida, tá certo? Deem pausa, façam a leitura e em seguida vocês dão play para a análise da questão. Pronto, leram? Então vamos ver o que o enunciado traz para a gente. Nesse texto, no trecho, os Árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino, a palavra destacada tem o sentido de. Aí eu destaquei aí para vocês a palavra bucólica, porque é uma palavra um pouco distante do vocabulário de muitos alunos do 9º ano. Então, o que é bucólico? Pelo próprio contexto do texto, a gente consegue perceber que bucólico é aquilo que diz respeito a uma vida tranquila de quem mora no campo, certo? Perceba que a frase ela faz um contraponto, uma oposição. Essa vida tranquila do campo e essa outra vida da cidade que ele caracterizou aí como burburinho. Longe do burburinho citadino, e citadino quer dizer da cidade, né? E aí, a palavra burburinho tem o sentido de quê? Qual é dessas alternativas, agitação, buzina, cansaço ou sussurro, que pode vir a ser sinônimo de burburinho dentro desse contexto? Vamos utilizar o método da substituição para saber. Vamos pegar o item A. Os Árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe da agitação citadina. Fez sentido a agitação? Manteve o sentido original? Vamos dar uma olhada nas demais. Os Árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe da buzina citadina. Será que é só da buzina da cidade que ele quer manter distância? Não, né? É de tudo aquilo que configura esse burburinho. A buzina é uma das coisas que configuram o burburinho. Então, ele está sendo muito restritivo quando ele coloca só a questão da buzina. Os Árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do cansaço citadino. E será que quem está no campo não se cansa? Também se cansa, né? Tem muitas atividades no campo que, inclusive, cansam mais do que na cidade. Não é do cansaço que ele quer a distância, ele quer a distância de outra coisa. Os Árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do sussurro citadino. Não, muito pelo contrário, né? Sussurro, silêncio, não é o que a gente encontra na cidade. Isso aí a gente encontra no campo. Então, a alternativa D está fora do que o texto está querendo colocar para a gente. Qual das alternativas vocês marcam aí para representar esse burburinho citadino? Agitação, né? Agitação é a alternativa que melhor mantém o sentido dessa palavra burburinho. Percebam que o método da substituição, ele pede de vocês que vocês repitam o trecho a cada vez. Porque se você ficar pensando só na palavra burburinho, sem olhar as demais, sem olhar essa palavra dentro do contexto, você corre o risco de errar a questão por um detalhe, tá certo? Por um detalhezinho você acabar errando a questão. Principalmente quando a palavra tem vários significados, ela pode ter vários significados, e você encontra vários desses significados dentro das alternativas. Aí só o contexto para dizer para você qual é realmente o significado que ele está trazendo,
Então, não deixem de fazer essa repetição do trecho a cada análise de alternativa. Vamos para outra resolução guiada, com o texto sapo, mais uma vez, deem play e, aliás, deem pause no vídeo para fazer a leitura do texto, para a gente poder fazer a análise. Pronto. No trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada significa que não deu atenção ao pedido de casamento, não entendeu o pedido de casamento, não respondeu à bruxa, não acreditou na bruxa. O que vocês acham? Vamos substituir cada uma dessas alternativas dentro do contexto. O príncipe não lhe deu atenção, né? Não deu atenção à bruxa, ao pedido de casamento da bruxa. E a bruxa ficou muito brava. Faz sentido? Dentro do que vocês leram do texto? Faz, né? A prova é tanta que depois ela lançou aí o feitiço nele. Mas vamos analisar as outras. Não entendeu. E a bruxa ficou brava. Ele entendeu sim, né? Tanto ele entendeu que ele recusou e ela enfeitiçou. A mesma coisa com o item C, que ele diz que ele não respondeu, a gente não vê a resposta dele dentro do texto, ela não está explícita. Mas pela resposta dela, pela reação dela, a gente percebe que ele respondeu sim, só não foi da forma como ela gostaria que tivesse sido. E aí não acreditou na bruxa não é algo que faça sentido dentro do contexto, né? Ou seja, o item A é aquele que melhor mantém o sentido da expressão nem ligou para o pedido de casamento da bruxa. Ele nem deu atenção. Não levou em consideração esse pedido dela. Então, entre as 4 alternativas, a que mais se aproxima do sentido é o item A. Vamos para mais uma resolução, agora por meio de um texto de linguagem mista, em que você encontra aí 3 torres de petróleo, de perfuração, né, de petróleo, e lá na parte superior do texto a gente vê que um desses jorros de petróleo foi personificado, né, recebeu aí um par de olhos e boca com dentes, e ele está dizendo o seguinte: eu mastigo de boca aberta, só falo besteira, não tenho modos nem elegância e cuspo no chão. E aí, em resposta a essa colocação dele, um dos operários disse: não é um petróleo refinado. Vamos para o texto, ou aliás, vamos para o enunciado. Para causar humor no texto, seu produtor se utiliza de um jogo de sentidos no uso da expressão petróleo refinado. Um dos sentidos possíveis para a palavra destacada é: percebam que o enunciado já deixou claro para a gente, quando ele diz que utiliza um jogo de sentidos, ele já deixou claro para a gente que essa expressão está no seu sentido figurado, não é o sentido do dicionário, tá certo? Mas pensando no sentido do dicionário, o que é petróleo refinado? É um petróleo mais limpo, mais trabalhado, porque o petróleo cru, que é esse que sai direto do buraco da perfuração, ele é um petróleo que vem com muitas impurezas, vem com compostos que não são utilizados, por exemplo, para a produção da gasolina ou de outros derivados. Então, o petróleo refinado, a gente pensando no sentido do dicionário, é um petróleo mais limpo, mais trabalhado. Se você não fizer a análise do contexto, pode ser que você acabe marcando o item A e dizer que petróleo refinado quer dizer petróleo estruturado, no sentido de que é realmente feita uma reestruturação da composição desse petróleo. Mas não é esse o sentido que o texto trouxe para você, né? Então, vamos ver em que contexto essa expressão foi dita. Perceba que ela é uma resposta ao que o petróleo disse. E o petróleo disse: eu mastigo de boca aberta, só falo besteira, não tenho modos nem elegância e cuspo no chão. Será que essa resposta não é um petróleo refinado? Ela poderia ser: não é um petróleo estruturado? Faz sentido?
Não, né? Não faz sentido essa resposta aí. Não é um petróleo mal-humorado? Muito cuidado com essa alternativa B. Talvez alguns alunos marcassem, porque ele não está trazendo o não é. Ele está trazendo só petróleo refinado e a palavra mal-humorado. Aí você olha para o texto, vê essa boca escancarada aí. Vê esse monte de ponto de exclamação, pode ser que você disse, ele é mal-humorado sim. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo não é um petróleo refinado. Então, quando você faz a substituição no contexto, vai ficar não é um petróleo mal-humorado. Ou é o contrário, ele tá mal-humorado sim. Mas não foi isso que foi ressaltado, tá certo? No caso, é uma negativa, não é uma afirmação de que ele é mal-humorado. Então, não é o item B. Diversificado não é um petróleo diversificado, foge totalmente do que o texto está colocando. Então, a gente já descarta o C também. Não é um petróleo bem educado. Olha aí. Agora fez todo o sentido. Se ele mastiga de boca aberta, só fala besteira, não tem modo, não tem elegância, ainda cospe no chão, é porque ele é mal educado. Como a frase é uma negativa, então não é um petróleo bem educado, tá certo? Essa alternativa é a que melhor mantém o sentido da palavra refinado nesse contexto aí, tá certo? Então, antes de passar para as questões do Fixando Mais para vocês resolverem sozinhos, vamos fazer um resumo da videoaula de hoje. Inferir o sentido de palavras ou expressões é identificar sinônimos que mantenham o sentido original do texto. Essa palavra ou essa expressão que está sendo cobrada de vocês, ela pode estar tanto no sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, quanto ela pode estar no sentido conotativo, que é o sentido figurado, que depende muito do contexto, tá certo? E você tem que estar apto para inferir nas duas situações, seja a palavra empregada no denotativo, seja ela empregada no conotativo. E como é que você vai fazer isso? Utilize o método da substituição, porque ele é muito útil no momento da análise das alternativas. Não esqueçam que não é só pensar na palavra destacada, você tem que pensar em todo o contexto. Mesmo que você fique repetindo o contexto várias vezes, mudando só a palavra, tá bom? Não tem forma melhor de você analisar qual delas mantém o sentido original do texto, não, ok? Então, aqui vão as duas questões do Fixando Mais, para que vocês deem pausa no vídeo e possam responder. A primeira é sobre esse texto turismo, pausem e respondam. E a segunda é sobre o texto Onde Estou Mesmo. Ok? Foi um prazer estar com vocês. O professor de vocês ou a professora irá trabalhar essas duas questões com vocês e fica o nosso agradecimento pela atenção de vocês durante o vídeo e até a próxima.